Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre criação de textos no Maya, textos em 3D, porque às vezes é interessante a gente ter algum efeito para criar uma abertura, uma logo, né, que vai criar as letras passando e tudo mais. Isso aí a gente, como que cria essas letras? A maneira mais fácil de criar é através do menu Maya mesmo, de Create Text, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou então você pode importar o seu arquivo de AI do Illustrator ou do Photoshop que você criou o seu path direitinho lá com a fonte que você utilizou na sua logo, por exemplo, e você importa esse arquivo, ele vai vir com as curvas. No caso, o Maya ele pode criar essas curvas para a gente também. Aqui a gente vai, por exemplo, criar aqui no menu Create, vou mostrar para vocês no Maya como se faz, Create Text. Se você vier aqui no Options, ele tem uma série de opções aqui para vocês fazerem. Vamos criar essa opção inicial. Vocês vão ver que ele cria para a gente essas curvas. Olha, essas curvas ela vem aqui. O M é uma curva, o A tem duas partes de curvas, tá vendo? Então ele já cria para a gente essas curvas facilmente. Aí, o que acontece? Como a curva ela não é mostrada no final do nosso trabalho, vocês podem usar uma ferramenta que é muito legal para criar, que se chama Bevel, ou então o Bevel Plus, no caso. É, o que é que ela faz? Ela faz com que a sua letra tenha uma espessurazinha, ela tem uma extrusão, sabe? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui no nosso M, aqui, por exemplo, nesse M, seleciona ele e vem aqui no menu de surface, você também poderia vir aqui no seu shelf, tem essa opção aqui, por exemplo, Bevel Plus, que é esse carinha com o maisinho aqui, né, esse ícone. Aí você vem aqui no surface, pede essa última opção aqui, ó, Bevel Plus. Quando você clica nela, ele habilita para você ali, ó, agora uma forma tridimensional do seu modelo, tá vendo? Aí, se você quiser ver mais opções dele, você pode vir aqui nessas opções aqui embaixo aqui do Bevel Plus, aqui no Inputs, clica no Bevel Plus e você vai ter a opção aqui de colocar mais gordura, menos gordura, não sei qual que vai ser a intenção sua de fazer uma letra mais de um jeito ou de outro. Então o dipse dele é como se fosse a profundidade que ele vai, né, ali. Vamos pôr aqui ponto 1, por exemplo. A largura também ponto 1. E aí você põe aqui também. Ah, isso aqui estava mais, não estava ponto 1. Isso. Aí, por exemplo, ele está gordinho. Aí você pode pedir um extrude, a profundidade do extrude dele. Clica aqui no nosso nome e arrasta com o botão do meio do mouse. Aqui, ó. Que você vai dar uma mudança para ele ali, tá vendo? Bom, vou dar um Ctrl Z só para ele ficar no valor default e vou fazer a mesma coisa com os outros. Só que, olha, presta atenção. Se eu vier selecionar só esse carinha aqui e pedir Bevel Plus nele, olha lá o que acontece. Ele preenche tudo o que está aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z, porque eu não quero um A que não tenha o cortado no meio. E o legal é que o Bevel Plus ele é inteligente. Se eu seleciono primeiro essa superfície e depois uma outra interna, quando eu peço o Bevel Plus, olha lá, ele corta uma dentro da outra. Olha lá, fica uma letra bonita, uma dentro da outra, tá? E o Y eu posso vir aqui e aperta G, que ele repete o último comando. A mesma coisa com o A, o segundo A. Eu seleciono as duas curvas, aperto G, ele criou para a gente essa curva em 2D. No menu de text, por exemplo, você poderia criar aqui, não importa qual o nome que você queira, por exemplo, Satori, que é o nome do nosso projeto que a gente está trabalhando atualmente, que é junto com o Pedro Marcelino. Se vocês quiserem saber um pouco mais desse projeto, que é muito legal, traz muitas reflexões para as pessoas, vocês podem acessar o site da Comfort Studio, que a gente fala um pouquinho lá sobre esse projeto. Vou puxar um pouquinho esse grupo desse. A gente ainda não viu o que é grupo nesse curso, mas grupo, imagina que você tem aqui como subdivisões de pastas, né? Como a gente tem no nosso Windows, você tem a subdivisão de pastas no seu HD para você guardar os seus arquivos. No Maya a gente também tem essa possibilidade. Vocês vão ver depois como que cria grupos. Posso até mostrar aqui agora de cara. Você pode vir aqui apertar Ctrl G, ele vai criar um grupo para você. Dois cliques nele, você renomeia, aí você chama ele aqui de meu grupo, por exemplo, tá? Só para não ficar no vácuo assim, o que é que está acontecendo, a gente pode vir aqui no Edit também, aí você tem aqui Group, ok? É daqui que vem o nosso comando Ctrl G para criar um grupo, G de grupo, ok? Aqui eu poderia vir fazer o Bevel Plus neles também, qualquer palavra que eu tiver ou qualquer path que eu tiver,
eu venho aqui Bevel Plus e eles vão criando para a gente esse texto, tá? Não tem muito mistério, é só isso mesmo que eu gostaria de mostrar, mas eu gostaria de falar com vocês que existem alguns bugs no Maya, principalmente quando você trabalha com fontes que o Maya não conhece. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui de criar um outro texto que ele não vai conseguir criar. Por exemplo, se eu mudar para uma outra fonte, aqui a gente escolhe a fonte, ok? Por exemplo, eu posso mudar para uma fonte Comic Sans. Comic Sans eu já vi dar problema. Se a gente criar, por exemplo, um nome aqui de merci, que é o mesmo obrigado em francês. Aí eu vou tentar criar o bevel desse cara, vamos ver o que acontece. Não sei se esse vai dar problema, mas pode ser que ele dê. Olha, não deu problema, ele criou direitinho. Mas façam o teste. Pode ser que vocês encontrem uma fonte aí que não funciona. Ele deu o polígono sai todo estranho assim, tá? Não se assustem, é um bugzinho no Maya às vezes. Às vezes os softwares na informática possuem alguns bugs e a gente tem que treinar nossa paciência com isso, né? Alguns defeitozinhos que a gente se aperfeiçoa com eles, ok? Então, fiquem à vontade de explorar bastante essa questão de textos e lembre que vocês podem, com isso, criar o texto em 3 dimensões. E esse Bevel Plus explora ele também, porque ele tem muitas opções de curvatura lateral do texto, se você quer ele cavado para dentro, cravado para fora, se é arredondado, se ele é mais reto ou não. E aí, assim, vocês conseguem aumentar o visual mais facilmente na hora de criar textos em 3D. Isso aí. Valeu!